dando continuidade ao nosso estudo sobre o sacramento, temos falado sobre o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é aquele sacramento que confere o poder sacerdotal, diaconal e episcopal. É a ordenação sacerdotal, portanto, a ordenação episcopal e a ordenação de diáconos. Então nós estamos focalizando nesse sacramento, já fizemos um levantamento de tudo, desde quando o sacerdócio era entendido ali no Antigo Testamento, até passando pelo Novo Testamento, e vamos chegando até o século XVI. O século XVI foi muito decisivo para a questão da ordem, a questão do sacerdócio e do episcopado. No século XVI, como nós já comentamos outras vezes, acontecem dois grandes movimentos, a Reforma Protestante e a Reforma Católica. Então, nós temos um mundo cristão nessa época, né? Um mundo totalmente dividido entre duas realidades que tocava certamente na vida das pessoas. Nós tínhamos aí um sistema de poder em que a autoridade era uma autoridade tanto imposta por Deus como uma autoridade que deveria ser obedecida pelo simples fato de ser uma autoridade. Então nós temos a autoridade dos reis, aí se acreditava no século XVI que se ele é rei é porque Deus colocou lá. Essa mentalidade entra na igreja da autoridade concentrada nas mãos do Papa e dos bispos principalmente, né? Os bispos nesse período eram escolhidos entre as classes mais altas, as elites, aqueles chamados descendentes de sangue azul, né? Aqueles que de certa forma faziam parte do topo da hierarquia da sociedade, também compunham a hierarquia da igreja. Então essa questão de poder, a gente pode dizer que ela estava ali nas entrelinhas do Concílio de Trento no século XVI. Era, portanto, uma luta de um poder temporal e um poder espiritual, cada um querendo se impor ao seu modo. Então a ideia de poder, ela influenciou muito o pensamento a respeito do sacramento da ordem. Embora o ministério sacerdotal fosse sustentado, né, sobre a ideia de serviço, o sacramento foi ficando cada vez mais relacionado com a autoridade. Isso já vinha de séculos, desde o século, na verdade, desde o século IV. Né? Desde o século IV, a partir de Constantino. Antes já havia essa questão do poder, mas fica muito mais claro no século IV, né? A gente percebe também que os símbolos que acompanham a ordenação sacerdotal e a ordenação episcopal, a partir do século IX, vão ganhar assim os símbolos que representam o poder. Por exemplo, a estola do padre recebida no dia da ordenação representa poder. No episcopado, a mitra, o anel, o báculo, tudo isso a partir do século IX, e vão desembocar aí no século XVI. No século XVI as pessoas já estão acostumadas a ver isso, porque na coroação de um rei era a mesma coisa. Quem assistiu à coroação do rei Charles da Inglaterra viu que ele recebeu também um cetro, uma coroa e um anel, exatamente como o bispo recebe no dia da sua ordenação episcopal, né? Porque está muito atrelada essa ideia de poder, né? O povo já estava acostumado, então não estranhou que o bispo, ao receber esse poder espiritual, recebesse também os símbolos desse poder. Agora, com a Reforma Protestante, os reformadores, eles rejeitaram a maioria desses símbolos, desses gestos, e preferiram aquele modelo bíblico de exercício de poder. Naquele modelo para Martinho Lutero, Lutero dizia que Jesus deu esse poder a todos, não somente a alguns. Esse poder de ensinar, de batizar, de pregar, teria sido, segundo os protestantes, dado a todo o povo cristão e não somente a algumas pessoas. Então não surpreende que o Concílio de Trento ele rejeite essas ideias
e reafirme ainda mais o poder sacerdotal através do sacramento da ordem, e dizendo que esse sacramento foi instituído pelo próprio Cristo. Cristo quis tudo isso, né? Mas não é de todo ruim o Concílio de Trento, porque tem coisas importantes que aconteceram no Concílio de Trento. Por exemplo, foi estabelecido o seminário, um lugar onde o futuro sacerdote deve morar por alguns anos, e também foi estabelecido um tempo de estudos. Antes do Concílio de Trento, a gente não tinha estudos, era um que indicava o outro para ser padre, para ser bispo, quem mais era conhecido, gostava mais, então era claramente uma outra proposta, era uma proposta muito mais hierárquica, de exercício de poder e de influência e de status do que propriamente vocação. Então o Concílio de Trento ele vem disciplinar tudo isso. Ele começa a colocar então a obrigatoriedade do seminário, a obrigatoriedade de se estudar um tempo de filosofia e teologia. Então a formação sacerdotal ela vai se fortalecer, vai ser disciplinada com o Concílio de Trento. E fortalece também a ideia de hierarquia, porque bem ou mal a hierarquia ela fortalece a estrutura de uma instituição, e a hierarquia fortaleceu essa estrutura. Então nós não temos uma bagunça na Igreja Católica que cada grupo dentro da igreja faz o que quer, não é assim, nós temos uma hierarquia, né? E acima dessa hierarquia nós temos uma pessoa, na pessoa do Papa, que pastoreia tudo isso, que organiza tudo isso. Então todos compreenderam ali no Concílio de Trento e aceitaram esse lugar, né, da igreja na estrutura da sociedade. Mas acredito que a reforma mais bonita que vai acontecer, de fato, é no Concílio Vaticano II. Então, olha, o Concílio de Trento, século XVI, o Concílio Vaticano II só no século XX. Então, ali por 400 anos, não se mexeu nesse sacramento. Então, o Concílio Vaticano II ele vai fazer uma reforma na visão que se tem desse sacramento. E essa noção de ministério como serviço, ela evolui muito no Concílio Vaticano II, e nós podemos dizer que continua evoluindo até hoje. Então, com o tempo, se foi percebendo que a admissão às ordens sagradas não deveriam ser uma questão de simplesmente só de eleger alguém ou designar esta pessoa a algum serviço eclesiástico determinado, mas cada vez mais se começou a compreender o sacramento da ordem como um dom do Espírito Santo concedido por Cristo à sua igreja, como um dom do Espírito Santo, um dom de serviço. Então a ordenação episcopal, por exemplo, ao contrário da ideia de poder, o Concílio Vaticano II identifica o episcopado como ou a pessoa do bispo como o próprio Cristo, como aquele que é mestre, aquele que é pastor e aquele que é sacerdote. E começou-se então a compreender o ministério do bispo em união com os outros bispos, não ele exercendo um poder sozinho, mas ele unido a outros bispos e esses bispos unidos ao bispo de Roma, o Papa. O ministério específico do bispo, ao invés de senhor, né, como nós vimos aí durante toda a Idade Média, como aquele senhor de terras, agora não, agora o bispo é um pastor de um grupo particular de ovelhas. Esse grupo se chama diocese, onde o bispo atua não sozinho também, mas auxiliado pelos seus presbíteros dessa diocese, num sentido então de mútua colaboração e também de comunhão. Embora o bispo hoje seja muito mais identificado como administrador, né, ele que administra uma diocese, cada vez mais a gente entende que a vocação principal do bispo não é nem essa, mas é a ideia de santificar. A vocação do bispo não é administrar em primeiro lugar, mas de santificar todos os membros da sua diocese, clérigos e leigos. E hoje também se compreende o ministério sacerdotal
como colaboração, tanto com seu bispo, quanto uma colaboração com todos os outros vocacionados ao batismo. A maior vocação de todas é a vocação ao batismo. Então o Concílio Vaticano II valorizou essa figura, esse sacramento aí, como também uma vocação, a vocação sacerdotal que o povo de Deus também tem. Antes o padre, só ele visitava doentes, por exemplo. Depois do Concílio Vaticano II, nós vemos cada vez mais leigos envolvidos nesse ministério. Em algumas dioceses, os leigos até administram financeiramente uma diocese, deixando o padre livre para focar na vida sacramental e litúrgica da comunidade. Na medida em que o papel do ministro tem mudado e se desenvolvido, a teologia do ministério ordenado e o propósito daqueles que recebem o sacramento da ordem também tem mudado. Então, essa teologia, essa compreensão da figura de padres e bispos, até do próprio Papa, tem mudado também a mentalidade das pessoas, porque o Concílio Vaticano II enfatiza a realidade do sacerdócio batismal, como um retorno àqueles princípios bíblicos. Dentre todos os batizados, então, todo o sacramento da ordem agora está em função do batismo. Dentre os batizados, alguns são especialmente chamados a ministrar a palavra e os sacramentos. Esses são aqueles vocacionados para algum ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal hoje é exercido em nome de Jesus, e o sacerdote ordenado atua na pessoa do próprio Cristo e atua como o próprio Cristo, como aquele que vai servir, não aquele que vai ser honrado. O concílio restaurou também o diaconato como um ministério especial na igreja, e não simplesmente como um degrau, uma passagem para quem quisesse chegar ao presbiterato, né? Hoje também se valoriza o diaconato permanente conferido a homens casados, que é um ministério também a serviço do bispo, da comunidade, do sacerdote daquela paróquia. É ele hoje que proclama, o diácono que proclama o evangelho, que oficializa funerais, batizados e casamentos. E quanto ao diaconato temporário em vista do ministério sacerdotal, hoje também o Concílio Vaticano II quer que se viva esse tempo, que a pessoa curta esse tempo mesmo de aprendizado, de serviço, que ele fique um tempo, Então se pede que fique pelo menos 6 meses ou 1 ano como diácono para entender o significado também desse ministério tão importante que é o serviço. E como desafios pastorais, nós podemos dizer, quais os desafios pastorais que nós temos com relação ao sacramento da ordem? Um deles é com relação ao celibato. Falar em celibato no mundo moderno hoje é cada vez mais difícil, porque as pessoas não entendem isso. Ao mesmo tempo, o celibatário dentro de uma sociedade, ele é um grande sinal, é um sinal especial de consagração. É um sinal especial que Deus oferece ao mundo, de uma pessoa que se relaciona mais intimamente com Deus. Outro problema pastoral é a escassez de padres, principalmente nas regiões mais afastadas. Em regiões como o estado de São Paulo, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de padres, mas cada vez que você vai se afastando do estado de São Paulo, indo para o norte, você vai ver uma escassez muito grande de padres. Então nós vemos padres, párocos nessas paróquias do norte, por exemplo, tomando conta de 3 até de 5 paróquias ao mesmo tempo. Então, uma má distribuição de padres, esse é um grande desafio à igreja no mundo de hoje, Estou falando aqui do Brasil. Mas no próximo encontro nós vamos continuar falando dos sacramentos e vamos iniciar falando do sacramento do matrimônio. Muito importante que você assista essas aulas. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.